Por favor, pode a vinhetinha. No programa de hoje, a mega ultra jornalista, apresentadora e palestrante. Ela já passou pelas maiores emissoras desse país. A polivalente Carla Vilhena. E aí, pensa. A última vez que você esteve aqui, aqui com vocês. sabe quando foi? 2018. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia no estúdio velho. Lá no 14. Agora a gente está com esse estúdio novo em várias plataformas e o mesmo salário. É verdade. Que mudou. Você acredita nisso? Melhor que eu, que tô sem salário nenhum. Não, palestrante. Não, você está fazendo Não é palestra. salário. Não é, mas é um bom, não é um bom salário. cachê na Então, palestra. mas você está fazendo palestras? Palestra, treinamento, trabalho agora com comunicação corporativa. A vida mudou, né? Depois da pandemia, muita coisa mudou. Entendi. Está curtindo. Mas é um super prazer estar aqui com vocês de novo. Ó, meu antigo colega também, Fizemos Sami. a professor Sami. A gente se divertiu, né, Bastante. Sami? Mas o Sami, ele nunca apresentou o Jornal Nacional. Não, nunca, claro que E não. quando ele aparecia na Globo, era às 2h. E 2 minutos, muito rápido, Também 2 não precisa me minutos. humilhar. Mas Também não precisa Não me é humilhar. humilhar, são Doutora fatos. Priscila, dossiê, bullying, assédio. São fatos. Exato. Não, ele era o Também rei não da precisa- Globo News. Desculpa, na Globo News ele brilhava. Não, mas Globo News, nós eu Era fazia também. famoso. lá. A Ah, Globo, para. A Globo News também não. A Globo News é tão ruim que nós Nós estamos dá pau ganhando neles. da Você Globo. De tão ruim que é a Globo Ninguém News. se importa. Mas, depois você foi pra CNN. Opa. Sim, E aí durante você- ainda a pandemia. Eu fui em novembro de 2020 para a CNN. Ainda estava um momento tenso, né? Pra gente sair de casa, não tinha vacina e tudo. Mas acabei encarando porque lá era tudo robótico, né? A câmera é robótica, então eu ficava sozinha no estúdio. É um pouquinho mais seguro, mas mesmo assim foi tenso. O Foi negócio punk foi tenso. essa época, né? Foi A gente bem vinha aqui difícil. também. Aqui não teve nada disso. Foi meio vai Corinthians. Vai Corinthians. Mas tá, tinha aqueles 30 protocolos. pessoas, Delari cortava o cabelo da galera. O Delari trazia Covid, esse aqui também. É. Máscara no queixo. Mas foi importante o jornalismo nessa época, levando a informação e tal, né? Sim, é. Sim, Fizemos o nosso imagine, trabalho. Se eu tinha medo, imagine quem estava dentro dos hospitais mostrando a situação naquele momento. Né? A gente tinha repórteres dentro, muitas vezes, mostrando as filas nos hospitais, as pessoas doentes. E lembra Manaus? Foi um momento horrível para repórteres. A gente tinha medo realmente das pessoas que a gente conhecia, que a gente gosta. É óbvio que todo mundo, né? A gente sente por todo mundo. Mas quando você conhece a pessoa, você sabe que a pessoa está ali naquela situação. Mas ficou aquela coisa política e tal. E você sabe, conversando assim com o enfermeiro, com o pessoal da área que viveu aquele momento, eles falaram que foi punk demais aquele período, né? Sim. Nos Acho que hospitais. todo mundo que tem algum enfermeiro, algum médico na família sabe o que eles passaram. Foi bem difícil. Mas enfim, estamos aqui. Estamos aqui. E muito prazer voltar boa. aqui com vocês. A sua Muito bem. competência. Ó, na primeira vez vocês me trataram muito bem, hein? Eu tô Hoje de a gente- olho, hoje hein? a melhor Tô de é- olho. A gente tem muito apreço pelo seu trabalho no jornalismo, né? Todo mundo conhece. E a gente tá vendo uma tendência de algumas jornalistas. A Pelágio veio aqui e ela saiu da Globo, talvez para um retiro espiritual e repensar a vida. É uma pressão enorme trabalhar o tempo inteiro, como a gente está falando, pandemia, noticiar. Isso é uma coisa que você também fez com a tua vida, assim, falar, putz, quero fazer Olha, outra coisa, um tempo? Eu acho que eu não chegaria até aqui se eu não fosse uma pessoa que me cuido muito, me protejo muito. Eu tento, né, ao longo da minha vida, da minha carreira, eu sempre tentei manter, assim, a minha vida saudável, ter os meus momentos, né, aquele momento de desafogo que você realmente sai daquela panela de pressão do noticiário e você faz algo que você gosta muito, que você relaxa. Então, eu sempre cuidei muito da minha saúde, não só física como mental. Eu vejo muita gente que se deixou levar por essa tensão toda que a gente vivenciou e que o jornalismo vive, né? Acho que Sim. o mundo mudou, a Rede social a TV aberta também. mudou, a internet veio para mudar todos os paradigmas, enfim, quer dizer, todos esses momentos, a gente está vendo a história acontecendo na nossa frente, todos esses momentos foram muito tensos, principalmente para quem achava que aquilo ia continuar para sempre, né? E a gente sabe que hoje todo mundo está tendo que se adaptar e está tendo que viver de uma maneira diferente. Enfim, então eu acho que, sim, graças
graças a esse cuidado comigo mesma, de eu me preservar muito, é que eu tô aqui. E não é porque eu ignoro os problemas ou porque eu não sofro com os problemas. Não, eu tenho uma sensibilidade muito grande para, principalmente como repórter, né, para estar muitas vezes ao lado das pessoas, Daniel, no momento mais difícil da vida delas. Olá. Sabe? Então, o repórter, muitas vezes, ele tá do lado das pessoas que ele não conhece. Ou seja, que ele tem que ter toda uma sensibilidade na aproximação no dia mais difícil da vida dessa pessoa. Perfeito. Então, isso é uma coisa que a gente desenvolve, mas ao mesmo tempo eu tenho que me proteger para eu não cair junto, né? Legal. Ô, Carla, você quer completar, Zuzu? Eu posso. Eu ia completar, mas é que todo mundo tá muito empolgado. O Frei Damião hoje tá que tá, hein? Deixa o Frei. A testa tá com fome. Parou aqui, hein, Frei? O roteirista Frei quer fazer. Vai, Frei Damião, pode fazer a pergunta. Não, ele tá impossível. Não vai fazer? Não, gente, Sabe por que eu puxei esse assunto? Que eu deixo aqui, Sabe por que eu né? puxei esse assunto? Porque você colocou ao mesmo tempo a rede social, que hoje o jornalismo que você faz tem um eco. Aí o cara na rede social vai lá e te enche o saco. E eu vi você falando sobre a Patrícia Poeta, que ela vai lá, faz o programa dela. Deixa eu só falar uma coisa antes de você falar isso. O que foi mais engraçado é que ontem eu anunciei que eu vim aqui, peguei inclusive a chamada que vocês fizeram e tal, dizendo, gente, amanhã eu vou estar no Pânico. Aí entrou um monte de gente, metade me xingava, metade xingava vocês, Esse é o sucesso. Ah, normal. Esse é o sucesso. É nossa Falei, vida, gente, essa vamos aí. xingar, Pois é, vamos nossa engajar. vida. Quando você tira as pessoas da zona da inércia, significa que você está fazendo sucesso. Mas pegando o gancho da Patrícia Poeta, que também, né, sua colega, você se posicionou. Porque a internet começou a encher o saco daquela história. O que você acha que é isso, se a internet ela interfere e como lidar com ela? É muito difícil. É uma relação difícil, é uma relação às vezes sofrida. Ao mesmo tempo, eu me lembro bastante no começo, quando eu comecei no Twitter. Certo. Era tão gostoso você ter quase que uma pesquisa de opinião ali ao vivo, né? Ao vivaço, como vocês dizem. Então, eu fazia, por exemplo, algum comentário ou tinha alguma reportagem no jornal. A gente já no intervalo comercial consultava ali e falou, gente, o pessoal gostou, o pessoal tá falando isso, tá dando... Sabe, às vezes acrescentando alguma coisa interessante. Então, era muito bom, tá? Esse uso da rede social é muito bom até hoje. Ao mesmo tempo, hoje tem, assim, o troll profissional, né? Aquela pessoa que já entra pra... detonar. É isso aí. Detonar por qualquer coisa, né? Ele vai buscar onde tem o pelo em ovo ali pra te detonar. E aí, às vezes, é muito duro, porque você acha que aquilo é contra você. Mas não é. Aquilo, ele é assim, é da natureza dele. É ele contra o mundo. Exatamente, é da natureza dele. Então, numa outra dessas minhas maneiras de preservar a minha saúde mental, eu abstraio muito. E muitas vezes eu tento manter o bom humor, assim, e rir daquela situação. Então, ontem, quando eu vi assim, gente, tá todo mundo me xingando aqui. Normal. Aí eu falei assim... E agora? Como é que vai os ser? Me dê uma bolsonaristas? foto. É, porque tem os bolsonaristas. Não. É assim. Não, tem Você os vai lá naquele antro, a turma Sim, faz mas isso. a turma da canhota. Não, do dois lados. Eu vou dizer uma coisa pra dos dois você. lados. É uma xingação ali que você já não Então, sabe mais nem de onde Você vem. sabe O que por eu quê? fiz, sabe, gente? Vocês sabem por que a televisão tá acabando? Por quê? Porque a televisão tá dando bola pra é rede verdade. social. Exatamente. Ah, eu vi essa sua tese. Interessante. televisão, é verdade. a televisão, esses vagabundos de Twitter. Aliás, acho que você falou sobre isso com o Geraldo. Na época, Nela Meira. na época a gente tinha os Madrugada caras da chatos, Saudade. que era Comanda. o Feltrin, Sim. que era o da Folha de São Paulo, lá. Tinha o Valadares da Veja. Valadares. Os chatos. Tinha o da Folha. Ilustrada, o Maurício Sticer. Maurício Sticer. Olha, tudo bem. Márcio. Que era um chato. Agora você tem um monte de gente Com querendo opinião. que não assistem, não consomem a TV aberta. Críticos. Eles só ficam Só corneta. criticando e enchendo o saco. E os caras da televisão, eles dão bola pra isso. Pra essa meia dúzia. Aí eles não agradam nem esses caras e nem quem consome. E deixa eu te dar, assim, o que eu... Até quando eu ouvi você falando sobre esse assunto, eu parei para pensar. Eu sou do tempo que a gente recebia carta. Carta, escrita carta, à mão, é verdade. sabe? Que chegava pra gente. Então, o que eu percebo hoje? Todos os e-mails que eu recebia, todas as comunicações do público, né, que vinham pelo SAC, né, pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, tudo que vinha ao telespectador, na verdade, na época da TV, tudo que vinha eu recebia. E a gente analisava, porque na época que eu fazia, por exemplo, o SPTV, a gente recebia também muito pedido de reportagem. E aí, analisando aquilo, eu cheguei à seguinte conclusão.
Naquela época. A pessoa que está feliz com o jornal, ela não se manifesta, ela está feliz, ela está confortável, ela está adorando o que ela está vendo. A pessoa que está incomodada é aquela que vai ter o trabalho, naquela época, de abrir um computador, escrever um e-mail ou escrever uma carta, enviar, ir ao correio, postar. Sim, é um trampo. É a pessoa que está incomodada. Não está gostando mesmo. Essa vai se mover para reclamar. Exatamente. Então a gente deixava um pouco assim, fazia vamos dizer, um equilíbrio entre as queixas e os elogios. Os elogios, obviamente, sempre vão ser muito menos, porque é aquela pessoa que está feliz. Perfeito. Tá confortável. Hoje a coisa mudou. Por quê? Primeiro, a gente já falou, os trolls que têm isso como profissão, né? Encher o saco. E outra coisa é que é muito mais fácil. Você está com o celular na mão. Só escreve e você não aparece. Digita ali o que você quer. Mas isso de repente não apareceu com aquela redação de torcida organizada, quando as redações, o Alba que fala muito isso, as redações pararam de fazer jornalismo, começaram a comemorar a eleição de presidente, começaram a uma torcida organizada mesmo. A galera começou a perceber isso, o jornalismo não começou a ir para esse lado quando isso começou a acontecer. Qual o problema? Daí? Pô, mas eu posso perguntar? Não, Porque não, pode não. ser. Você pode fazer pergunta boa. Essa não é uma pergunta boa. Não, é péssima. Você foi pro outro lado. O que ela tá falando não é isso, irmão. Ela não tá falando isso. Mas só para concluir, Ela não com tá relação confundindo a essa isso, questão da TV aberta. Então, hoje, existe um equilíbrio Hoje é meu maior entre. Pois é, eu acabei Você viu, também. Carla? Mas o Daniel adora isso. Tá trolando. Mas eu fiquei nessa. Né, eu lembrei dessa situação da carta, porque hoje, então, a gente já tem um equilíbrio, a gente já pode ter ali, como eu brinquei, né, uma pesquisa de opinião ao vivo, né? A gente já pode ter ali uma resposta, um feedback, né, um retorno do público um pouco mais confiável, tá? Quando a gente vê que não é troll, que não é robô, que não é nada dessas coisas orquestradas, a gente já pode ter um retorno um pouquinho mais confiável. Talvez, não sei, não sou executiva de TV aberta, mas talvez seja exatamente isso que eles estão pensando. Quer dizer, vamos ouvir o que o público diz. Mas não é o seu público. Não é o público todo. Não é o público da TV aberta. É que você está dizendo que às vezes não é gente nem que assiste. Nem assiste. É isso aí, Nem só dá consome, pitaco. O cara não assiste. E mesmo que... Ô, Carla, agora nessa questão das redes sociais, você falou, o Twitter é um ambiente legal, que você ia lá... Hoje é bem contaminado. Então, mas o jornalismo também não tem um pouco de culpa, porque começou a se pautar em cima do Twitter, ia lá, pegava, o Daniel postava alguma coisa, alguma zoeira e falava assim, olha o que o Daniel falou, virava notícia, manchete, inclusive fake news. Você não acha jornalismo de entretenimento, não entre só aspas, entretenimento, assim. não só entretenimento. Tudo ia pesquisar no Twitter porque achava que lá era a verdade absoluta e acaba postando coisas que eram mentiras. Aí você não acha que isso aí foi o marco da fake news? Porque ia lá, buscava na internet muita piada. O Daniel zoando o Gueré, por exemplo. Isso virava uma notícia que nem era verdade. Você não acha que esse novo jornalismo pautado na internet não contribuiu para tudo isso? Morgado, acho que não é bem fake news. Acho que o que você está querendo dizer é talvez assim, essa superficialidade, esse jornalismo sem qualidade, sem profundidade, jornalismo que pega uma frase que você falou. Exato, clickbait. Quer dizer, isso infelizmente, quando a gente estava na faculdade lá atrás, a gente chamava de fait divers. Não sei se você lembra desse termo em francês que dizia fatos diversos. Certo. Ou seja, coisa que não tem importância, que só chama atenção pela bizarrice, sabe? Hoje se chama clickbait. Então, não é bem assim, fake news. Fake news é algo pensado, é algo orquestrado, é algo que é feito com um propósito. E este propósito do clickbait é só dar dinheiro. Porque não tem... É audiência sem profundidade. E outra coisa, é atraente. Porque às vezes você vê ali, tem uma fofoquinha, não sei o que e tal, você fica assim, vou clicar para ver se tô fazendo nada, vou clicar e vou ver. Mas quando você realmente se conscientiza de que aquilo é apenas para que você clique e dê dinheiro para aquela bobagem, mas e que você está estimulando esse comportamento, mas não é mentira. Não, lógico que é. Pegar assim, o Daniel fala assim, vou chutar tua mãe. O cara pega e fala assim, Daniel chuta a velha Ele tira o contexto. Rua. Tira do contexto e cria uma fake news. Você vê que tem uma diferença entre fake news, entre a mentira e você pensar algo que ele efetivamente disse, como, por exemplo, tem uma manchete que lá nos primórdios desse tipo de jornalismo, entre milhões de aspas, né, que se fazia, era muito assim, fulano de tal não descarta a possibilidade, ele não descarta, mas ele também não afirma. Então, quer dizer, é o tipo da manchete estúpida. Pelo amor de Deus. Fulano não... sei lá, Fátima Bernardes não descarta, na época ali, deixar o encontro. Aí você fica assim...
Peraí, mas ela não descarta, mas ela também não afirmou isso. Sim. Então é a manchete vazia, é o tema vazio. Sim, tira do contexto, Tira né? do contexto. Mas os caras ruins, né? Mas Os cara ruim. tem um negócio que eu percebo que é uma questão estatística. Quando a gente vai fazer uma estatística, por exemplo, de voto, de alguma coisa, você tem que pegar um público que represente o que vê. O que eu percebo na internet? A vontade do cara que gosta de ir lá no Twitter e elogiar é muito menor do que o cara que não gosta de reclamar. Com isso, você dá um peso muito maior do que deveria para os negativos. Tá, esse é um ponto. O outro ponto, que isso não acontece só nos veículos de mídia, é que as pessoas estão sendo canceladas. As pessoas não gostam do que você fala. Não é assim, eu não gosto da Carla, não vou assisti-la. Não, elas querem que você seja demitida, Exatamente. que você perca todos os seus contratos, que as empresas que te apoiaram saiam disso. E infelizmente... Isso está falando de cancelamento. mas vem disso. A natureza Mas do eu acho que o cancelamento povo é deve cancelar mesmo. Vai dormir. É o grande prazer. Tá louco. É cancelar. Podem me cancelar. Não, é porque você tem muito dinheiro. Pode cancelar. Você é bilionário, Eu quero que vocês euros. cancelem o meu Não, CPF. Ô, louco, também. para com isso. E Não, no não, Serasa. para com isso. Ai, Sai que daí. horror. Cancelem o Serasa e o. Tá maluco aí. Deixa eu só fazer o break. Bruce Willis tá terrível. Por quê? Qual é o Não, problema? lógico que não. Cancelar o CPF, tá louco? Bate na boca. Ó. Sai daí. Pode cancelar, meu Lógico que CPF. não. Cancelar o Ai, CPF Deus é uma me livre, gíria para pra... com isso. É magia. Pra matar? Sim, é aquele CPF cancelado. Mas isso é aquele do programa lá. O programa do cabelo branco. É isso que a gente já tá chamando alguém pra te benzer aqui, pelo amor de Pelo amor de Deus. Sério? Também não Sério? sabia. Pelo amor de desse Deus, Deus. sai daí. Mas É cara, isso, você é. não acha Vocês que... consomem o Siqueira Júnior? Lógico, é maravilhoso. Deixa eu só. Você vê, ó. Maconheiro. Deixa eu só fazer um break rapidinho. A gente volta já já. Continue falando muito mal aqui, ó. Vocês estão muito felizes. Isso você pode falar. Eu tô acompanhando aqui, ó. A programação aqui. O que mais? Eles xingam o fuzil, xingam a cara. Mas vocês Tem fazem um que falou, isso cara, acontecer. está Culpa de lindíssimo. vocês. Aí o Tiaguinho falou, eu Obrigado, passo Daniel. ferro. Olha o nível. Olha o nível. Mas que grosseiro. Vai, põe o break, põe o break. Pô. Faz o que você quiser. Break. Agora Olha revoltou. o cara aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. Que ele passa, eu passo. Olha o nível. O que O é? nível da nossa Entendeu? É audiência. classe AB, analfabeto e burro. Passo ferro. É uma classe Mas muito esse aí é o boa. nick do Sami, não é? Olha lá, o que mais? que tem eu? Horácio com 2 S. Aqui, ó. Essa mina é gata, hein? Horácio com 2 S. Que mais? Agora tá muito rápido que eles querem que fale o nome no ar, Exato. mas eu não falo. Agora a gente porque não vai falar mais. Então, Mas o engraçado é assim, essa coroa é não sei o quê. O velho. essa coroa é uma falta de educação, né? Isso é um absurdo, pô. É um absurdo. Não é engraçado, né? O cara tem que respeitar a gente, pô. Respeita. Quantos anos você tem de jornalismo? Fala aqui no microfone. Ali. A gente tá no ar. Nós estamos no ar. Tá no ar, mas é... É só o break. Eu acho até que vocês anunciaram alguma coisa, 28 anos, eu já perdi até a conta, porque eu entrei no jornalismo e ainda estava na faculdade. Eu fui fazer um jornal na TV educativa na época, eu tinha 18 anos. Então, nossa, bota tempo nisso. Vai uns 35, 37 anos. Tá vendo? Eu estava na faculdade ainda, já e aí trabalhava vem com um isso. vagabundo desse, fala, eu passo quantas notícias... Marquinho 86. Arroba Marquinho 86. Eu vou falar uma coisa pra você. O que tá faltando no mundo, Toma banho. o que tá é elegância. Isso. O mundo tá muito... Gentileza. Qualquer nota. O mundo tem que ser mais gentil. Hoje em dia as pessoas têm... Esse aqui odeia a Barbie. Ele Não odeio. Ele fala que a Barbie tatuou o Rambo. A Barbie é horrível. Então é o seguinte, é aquela coisa que as pessoas estão se juntando através da tecnologia, que isso é um negócio legal, a internet. Tá juntando um outro, aí vem e fala, o meu Deus é muito melhor que o seu Deus. Aí você fala, o quê? O seu Deus é uma porcaria. Porque o meu Deus é muito joia, é o Deus do bem. Você fala, não, o meu Deus é do coração, o seu Deus é um fascista. Então as pessoas, elas estão nessa vibe. Mas será que não é possível? Elas acham que o Deus dela é muito melhor e a gente tá muito... O mundo inteiro tá muito próximo. O mundo se aproximou, o mundo se aproximou. Oi, o que é? Não, eu acho que não. Não, eu acho que também, quando você fala mal de alguém, você consegue tocar nessa pessoa.
chama atenção. Você chama atenção. Não, eu digo no geral. Família brigando. Tudo bem, isso Viu a acontece. Xuxa que brigou com a irmã dela porque era bolsonarista? Você viu lá o documentário? E não conseguiu Sim, muito triste, muito triste. Então acho que as pessoas estão muito malucas com essa história de... Mas aí é que tá, quer dizer, as pessoas estão hoje manifestando isso na internet porque elas sempre foram assim ou elas viraram isso por causa da internet? Tribal. A gente não sabe muito bem, né? Vai ser tribal. Agora ficamos no dilema do ovo ou da galinha. A gente não sabe onde foi que isso começou. Agora deu voz, né? Essa multidão, Sim, né? exatamente. As pessoas hoje se manifestam, tem canais para falar, tem várias... Eu acho, né, que a gente... Sempre foi assim, eu acho, tá? Que hoje só é difícil até falar sobre isso, porque tem muita gente desequilibrada na internet, gente. Tem muita gente. Aqui então acho que as pessoas acabam... Não é só na internet, Mas acho que as pessoas acabam te puxando pro ringue. E é isso que eu queria dizer, entendeu? Essa questão que o Sami colocou, do cancelamento, por exemplo. Certo. Existem pessoas que são chamadores de cancelamento. Elas usam aquele mundo de seguidores que elas têm e chamam como se fosse uma horda de raivosos para atacar pessoas. Isso quase que virou o motivo deles viverem. Sim. Eles fazem isso como regra, não é uma exceção. Não é porque eles se motivaram por um problema que, nossa, me deixou chocado e tal. Não, praticamente eles vão procurar qual é a nossa nova vítima. Sabe? Mas não sei se o razão de Morgado viver isso? ou o Gueré podem falar isso, que fazem show, não sei. De repente, é até uma pergunta também pra vocês. Acaba. Vocês estão no palco ali, de repente vocês estão fazendo uma piada que vocês sabem que é engraçado e tem um cara, que até que o Morgado falou, um cara não tá rindo. Esse cara vai te chamar muito mais a atenção do que de repente a plateia inteira que tá rindo. Você, por que o cara não tá rindo? Que é aquela coisa, o elogio, você é maravilhosa, pô, legal. Agora, você é ridícula. Vai te parar, vai te prender. E eles descobriram isso de repente. Por isso é que eu falei sobre abstrair. Acho que a gente precisa dar às coisas a importância que elas realmente têm. O que é mundo real e o que é esse mundo virtual, onde tem toda essa treta e que você acaba sendo chamada para ringues onde você não quer estar, você acaba sendo empurrada para lugares onde você não pertence, aonde você não quer estar, ao qual você não pertence. Então, por que a gente se submete a isso? Por que a gente deixa muitas vezes o fígado falar mais alto? A gente precisa abstrair, sabe? A gente precisa dar valor ao que tem valor. A gente precisa ver o que a gente tem de bom, o que a gente construiu, quem está dizendo exatamente a coisa que realmente vem do coração e quem está falando porque está mal consigo mesmo. Porque tem gente que xinga porque ele não está bem. Aquela pessoa não está bem. Você tem vários registros, inclusive, de pessoas que foram até procurar esse que era o troll, a pessoa que xingava, que agredia e tudo. E quando chegaram, descobriram uma pessoa extremamente fragilizada, com 1000 problemas na vida, que estava descontando aquilo em cima do artista, do cantor, do jornalista, da estrela da internet, enfim. Quer dizer, o ser humano é muito complexo. E a gente, como a gente fala publicamente e a gente coloca a nossa imagem no ar, agora tem milhões de pessoas assistindo a gente, tem muita gente no YouTube, tem todas as plataformas, televisão, rádio e tal. Você fica muito exposto, não é isso? A gente se expõe muito. E aquela pessoa que tá lá, que você acha que é você, não é você. Esse cara que tá aqui é o cara do rádio. Quem está aqui agora. Não sou eu. O professor, o mestre Newton Traveco. Grande Newton. Newton Traveco. Sim. Ele é um grande mestre. Ele falou, Emílio, ele falou, Emílio, faça da sua profissão, mesmo que você fosse um sapateiro. Sim. Vá lá. Qual é o seu horário? 12:00 às 2:00. Vá, faça um bom sapato, entregue o sapato pro público, sai lá, fecha a sua loja pica a mula. e você Tchau. não é mais sapateiro. Porque se você casar com a tua profissão, com o que acho, com o que os caras querem que você seja, Moldado você dá pela uma massa. salva de palmas para Newton Ó, o Traveco. Newton. Isso aí é o mestre. Esse é o mestre dos mestres. Mestre dos mestres. Então a gente se perde também nessa No personagem, muitas vezes. No personagem, exatamente. Quando você sai dali, você tem que ter esse momento que eu digo sempre de sair da panela de pressão, sabe? Você precisa achar o que te dá prazer, o que te dá tranquilidade. Para algumas pessoas é meditação, para outras sei lá, sair a um cinema. Não pode, gente. A gente está vivendo num momento, né, muito difícil, em que toda a informação chega 24 horas por dia, você está sempre desesperado, tentando conseguir mais e mais e mais conteúdos, mais e mais conteúdos. A gente precisa partir um pouco mais para a análise, não só ficar tentando consumir conteúdo, que a pessoa enlouquece.
Sabe? Isso estou falando, por exemplo, de jornalista. Jornalista, vocês sabem disso. Não trabalha só no horário de trabalho. Trabalha dia 24 horas inteiro. por dia. Às vezes Tá é ligado. acordado de madrugada, porque está acontecendo alguma coisa. Bota um monte de notificação no celular para acompanhar o que está acontecendo no mundo, na guerra da Ucrânia, não sei o que. Então, assim, tem horas que você tem que dizer assim, peraí. Desligar. Sabe, aonde que eu estou chegando com isso? Eu vou enlouquecer e não vou conseguir saber tudo. Sim. Né? Ô, Carlos, você acha que essa velocidade de informação, principalmente no jornalismo, ficou muito mais complicado? Porque, por exemplo, às vezes o cara posta, ali o jornalista ele faz uma matéria, ele pode estar errado ou ele pode estar querendo passar a informação errada, só que as pessoas também, elas não checam e já compartilha, já faz tudo isso. Você acha que esse é um problema também dos jornalistas atuais de não checar, que é algo tão básico do jornalismo, não checar a informação, e também as pessoas elas têm que começar a ter essa intuição de, pô, eu preciso checar antes de passar pro meu tio, pro meu avô, essas coisas? Eu posso falar, não é um problema dos jornalistas. A gente vê senadores fazendo isso, a gente vê políticos importantíssimos, a gente vê pessoas de cargos altíssimos, autoridades que a gente sabe que são pessoas que têm uma voz, uma presença, que têm seguidores, que têm pessoas que vão acreditar piamente sem checar a informação. Então, assim, isso é uma questão de letramento digital. A gente precisa ter essa matéria na escola, sabe? Para a pessoa, desde que entra na escola, já saber distinguir onde que eu posso pesquisar, como que eu posso descobrir um dado confiável, qual é a fonte, né? Que até brincam disso, né? Vocês jornalistas, tudo perguntam qual é a fonte. Mas a gente tem essa obrigação. E uma coisa que eu acho, mas isso também é outra opinião que é bem controversa, eu acho que a gente perdeu muito com a falta da obrigatoriedade do diploma. Por quê? Isso é uma matéria que tem que ser dada num curso específico. Por que os advogados têm que fazer teste na OAB e o jornalista pode ser qualquer um? Boa lá. Pelo amor de Deus. Sim. Então a gente está, sabe, nivelando com uma pessoa que não tem nunca leu sobre ética jornalística, sobre, inclusive, como se constrói uma notícia, como é que você pesquisa, onde você encontra fontes confiáveis. Isso tudo a gente aprendeu. Sabe, eu tinha disciplina na faculdade Mas de foi ética. o Google, né? O Google que acabou com o jornalismo, né? Eu não sei. Ficou tudo muito rápido. De cara. onde Não falou, porque você o Google posta, não você social manda uma partiu, notícia. eu não sei, mas a gente teve aprovada uma desobrigação de fazer faculdade. Então amanhã, pensa, imagina. Médico. O médico. Isso. Não, mas olha, eu tenho aqui a curandeira aqui do meu bairro, que é uma pessoa que sabe lidar muito bem com as ervas, ela é filha de indígenas e ela tem um conhecimento ancestral, ela vai ser cirurgiã. Já acontece isso, inclusive, né? Né? Vamos devagar. Então, mal comparando, óbvio, né? Porque a gente sabe que médico, cirurgião não vai fazer uma cirurgia sem a faculdade, mas aconteceu com a nossa vida, nosso dia a dia. Os jornalistas chegaram a esse ponto agora, de qualquer pessoa pode se dizer jornalista. E pode. Então, mas é que mudou, né, Carla? Mudou. Porque antigamente o que acontecia? Você tinha o jornalista investigativo. Ele podia ficar um ano atrás de uma matéria. Tipo lá o Cabrini. Cabrini foi lá, achou o cara, achou lá o Abdel Maci. O Abdel Maci, essa coisa toda. Esse cara, o jornal, ou a televisão, ou o rádio que ele trabalha, ficou um ano bancando o salário dele. A partir do momento que ele lança a notícia e entra no Google, acabou. Sim, um cara com porque uma o cara câmera vai lá, pega o cara. Cabrini, não sei o quê. Entra o que o Google quer. Então, tudo o investimento do dono do jornal, do dono da TV que fez no Cabrini, acabou ali, porque quem ganha é o Google. O algoritmo. Essa é a grande... por isso que também caiu o rendimento dos jornalistas. Aquele jornalista antigo, que eram uns caras bons, né? Sim. Tinha nego bom, né? Na redação. Hoje redação é só estagiário. Pois é uma coisa assim que eu já tentei entrar nessas E discussões. tudo canhoteirinho, viu? É bom ficar claro aqui, viu? Escreve com a mão esquerda. Que boina. E eu vou ficar olhar a escada lá, o que vocês estão fazendo na escada lá, Olha lá. aquele cheiro na escada Que é, do Sammy? 24. Tem. Eu vou lá, eu vou dar um. Olha lá, sabe. Você sabe o que é que tem na Sammy não escada. sai da escada. Na escada de Mangueira. incêndio. Eu vou Com a lá. mangueira. O Sami vai lá também, o Delário. Você, maconha. Ô, Carla, posso passar a sua. Oi, pode. Não só para falar sobre isso que você colocou. Realmente, a TV mudou muito. A TV aberta tinha um grande time de jornalistas. Nossa. Hoje, a gente praticamente não encontra mais esses jornalistas que estavam na TV aberta, que a gente admirava.
abrigava e tudo. Essas pessoas estão com um blog, estão com um canal próprio e tal, mas não tem mais aquela mesma, aquele guarda-chuva que abrigava um grande jornalismo. Acho credibilidade. É difícil você credibilidade. achar. Agora, a questão assim, outro dia eu estava pensando, uma pessoa deu uma entrevista falando que só ele tinha ganhado de um patrocinador 6 milhões de reais para fazer um anúncio, uma publicidade. Enfim. Sei bem quem está falando. Essa publicidade, se fosse no tempo da TV, ela estaria entrando na TV aberta, por exemplo. E a gente sabe que televisão é uma coisa cara. A gente sabe quanta gente trabalha em televisão. Sim, Esses 6 milhões não estariam indo para uma pessoa só. Eles estariam indo, óbvio, uma estrutura. Para o dono da TV, mas também para todos aqueles funcionários que fazem, sabe, um estúdio de televisão funcionar. Então, hoje, a gente acha que a publicidade se democratizou, porque agora pode ir para a internet, pode ir para um influencer e tal. Gente, o influencer muitas vezes é um com o celular. E quantos pais de família que trabalhavam na televisão que hoje não tem essa fonte de renda? Eu parei para pensar nisso e falei, olha, quem está pensando que a verba está democratizada agora, não sei, tem que parar para pensar nisso também, né? E a gente ganhou em qualidade, a gente ganhou em produtos bons, a gente ganhou em gente que trabalha só ele e o celular e tudo. Quantos desses são realmente pessoas confiáveis, éticas, que trazem um bom conteúdo pra gente? Não sei, é um caso a se pensar. Tá certo. Piorou muito, né? Piorou muito, mas é o que temos no cardápio. É o que a turma Mas você tá linda. Mas pode julgamento aí, e a gente pode piorar mais. A Dilma Muito falou, obrigada. Você tá linda. Muito Eu não vou obrigada. repetir. Eu não vou repetir a frase. Não, por favor, por favor. Não vou repetir esta frase aqui que eu achei de uma Chula. É uma grosseria imensa. Chulapa. Mas como nós somos democráticos nesse programa, você pode continuar xingando a gente à vontade aqui nas redes, porque você tem todo o direito de nos xingar o tempo que você Essa é a quiser. democracia. Essa é a Temos democracia. o direito de bloquear também, ok? Exatamente. Carla, deixa eu passar o Instagram da Carla, tem todo o caminho aí pra você, é @CarlaVilhena. Com 2 As. Azinho no final. Carla Vilhena A. Já tinha uma pessoa que pegou meu nome, sabe? Do Twitter e no Instagram, eu tive que botar esse Azinho no final, porque essa pessoa segurou minha arroba e nunca mais soltou. Ela nunca mais postou nada, inclusive. Outro dia eu até coloquei isso no Twitter. E agora tem esse Azinho no final em todas as minhas redes para facilitar. Mas é engraçado, né? É isso, essa grande jornalista Carla Vilhena, A no final, tudo junto. Você pode segui-la no Twitter e no Instagram. Boa. Obrigado, Muito viu, Carla? obrigada, muito obrigada. Obrigado mesmo por você ter vindo. Vamos fazer